Isso nos traz um consolo muito grande para nós, para o contexto que nós vivemos, e para os enfrentamentos que temos dia após dia em nossa vida, Saber que Ele está conosco, que Ele está em nós, que Ele habita em nós, por meio do Seu Espírito Santo. Ele que nos fortalece, Ele que nos ajuda, nos faz caminhar na Sua graça, sendo desafiado pelas situações que nos cercam, sabendo da sua proteção e do seu refúgio. Nós estamos estudando sobre o panorama do Novo Testamento. Nós paramos na aula passada, na geografia humana, Nós vimos a geografia física, o mapeamento, aonde se expandiu o Novo Testamento, onde surgiu o Novo Testamento e aonde se expandiu. Vimos também os personagens que mais se destacaram nesse processo da expansão do Novo Testamento pelo mundo ali, o mundo ali oriental, ali a Ásia, o mundo oriental, a Europa, Vimos ali Jesus, Pedro, Filipe e Paulo. Paulo foi o mais proeminente deles, que avançou mais com o Evangelho, não desmerecendo os outros, principalmente a Jesus Cristo, que foi quem trouxe o reino de Deus, mas Jesus Cristo implantou o reino de Deus em Jerusalém, e ele foi mais longe em Tiro e Sidom, ele rompeu ali as barreiras da Judéia, e foi até Tiro e Sidom. Então ele transpôs a barreira cultural, Mas Paulo foi quem recebeu a missão, de alcançar boa parte do mundo ali de então. Vimos aqui também a geografia do contexto, político daquela época, a geografia política, a questão da unidade do Império Romano e como ela contribuiu, para a expansão do reino de Deus e da chegada do Messias, porque Jesus fala, Deus fala que Jesus viria na plenitude dos tempos, e essa aqui é a plenitude dos tempos, no Império Romano, justamente ali no primeiro século. Então havia ali a unidade sob a lei universal de Roma. Nós tínhamos ali a paz romana e nós tínhamos também o sistema viário, tudo protegido, tudo tranquilo. Por isso que Paulo viajou, sem nenhum problema. Por isso que Cristo também percorreu ali as cidades ali circunvizinhas sem nenhum problema, porque as estradas eram policiadas, não havia pirataria, não havia assaltos nas estradas, e também havia a pax romana, imposta pelo Império Romano. Então isso foi muito benéfico para a expansão ali do Evangelho no Império Romano. E nós vamos entrar hoje aqui na questão da geografia humana, a questão dos imperadores que governaram Roma nesse período. Isso é muito importante para nós percebermos, irmãos, a influência desses homens, qual foi a contribuição deles para o crescimento do Evangelho, e de que forma a igreja sobreviveu, e caminhou, sobre a perseguição romana, desses imperadores. Então nós começamos aqui por Augusto, vai do ano 27 AC ao ano 14 AC. Então Jesus Cristo ele nasce, justamente nesse período aqui, sobre esse imperador Augusto, Então nós temos aqui alguns dados relevantes, do seu governo. Primeiro, o nascimento de Jesus Cristo. Ele nasce sobre esse imperador aí. Jesus Cristo, ele não nasce no ano zero, como muita gente, pensa isso e acha que foi assim. Não. A questão é que foi um historiador romano, prevendo ali as profecias, ele pontuou que Jesus nasceria no ano zero da era cristã. Mas só que Jesus nasceu entre o ano 4 e 6 antes de Cristo. Então Jesus nasceu antes de Cristo. Ele nasceu realmente no ano 4 a 6, não se tem assim uma data muito específica, não pode ser no ano 4, no ano 5 ou no ano 6, o seu nascimento. Mas o fato é que esse historiador errou a data, a precisão da data. E mais,
né, tornou-se tradição da história, né, contarmos a história a partir do nascimento de Cristo, da história pós-Cristo, a partir do nascimento de Cristo, datando ali como ano zero. Não é? Mas isso foi uma tese de um historiador romano, né? É tanto que os judeus não seguem o calendário romano. Não é? A contagem dos anos dos judeus é bem diferente da nossa, muito diferente. Não é? Eles não estão no ano 2021, eles estão muito mais além, né, do que 2021. Né? Então, a nossa contagem, né, ela parte dessa premissa. Jesus Cristo nasceu no ano zero. Ali começou o ano zero, ali começou tudo, a partir, né, de Cristo. Né? Mas não é bem assim. E o segundo fato que marcou, não é, o governo desse imperador foi o infanticídio por Herodes. Herodes era um tetrarca ali da região, ali da Judéia, era tipo um governador ali da região, né? E ele, quando sabe do nascimento de Cristo, né, pelos magos, ele estremece, porque ele conhecia parte da profecia que nasceria um rei dos judeus. Então aquilo ali era um confronto para ele, alguém que vai estar em disputa comigo aqui do reino aqui. Então o que é que ele faz? Ele se levanta e manda matar todas as crianças de 2 anos até recém-nascidos, né? Pensando que ia realmente eliminar a Cristo. Mas o fato é que Maria e José fogem para o Egito, né? E eles se escapam, né, dessa mortandade aí. Então a gente começa a perceber, não é, que o nascimento de Cristo para o mundo, né, daquela época ali, não foi uma boa notícia. Não foi uma boa notícia. E ainda hoje continua sendo uma má notícia. Não é? Porque realmente a pessoa de Cristo, né, por si só, ela confronta, né, o pecador. Ela confronta o pecador. Não é? Ele sendo crente ou descrente, não adianta. Não é? E ele não é bem quisto, porque ele vai justamente revelar, ele vai mostrar, não é, os intentos do coração do homem. E muita gente não quer se expor a esse nível. Herodes era um desses, que não queria expor o seu poder, a sua fama, não queria ser destronado, né, das benéficas que o cargo, né, lhe dava. Né? Então nós começamos a perceber que isso aqui está pontuado em todos os evangelhos. Né? Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Esses 3 evangelhos, eles trazem, não é, esse fato aí, já o começo da perseguição já sobre Jesus Cristo e no futuro sobre a igreja. Depois nós temos de 14, aí já vem descer depois de Cristo, de 14 a descer a 37, o Tibérios, né? Então aí é onde Jesus Cristo está no ápice do seu ministério. Né? Ele está sobre esse imperador Tibério, e não só ele, a era apostólica e a era da igreja. Então estão lá os apóstolos e estão lá o livro de Atos. Não é? Então aí é onde tem a expansão, né? Onde nós vamos ver o crescimento, o avanço, não é, do reino de Deus, não sem perseguição, ainda com perseguição, desde o começo. Mas esse imperador aí, o seu governo é marcado pelo ministério de Jesus Cristo, é marcado pela era apostólica, que os apóstolos estavam lá presentes, e também pela era da igreja. Aí a gente começa a ver já o livro de Atos aí, caminhando também na história, né? Depois vem Calígula, de 37 a 41. Esse imperador foi assim, terrível, né, para a igreja, para os crentes, né? E nós vimos aqui já três fatos, né, que ocorreram no seu governo. A perseguição do judeu à igreja, né? Então os judeus já se levantam contra a igreja, contra a pregação do evangelho, contra os apóstolos, contra os missionários, os judeus, irmãos. Olha só, os próprios judeus se levantam contra a mensagem do evangelho, contra a mensagem de Deus. Depois nós vemos aqui já o martírio de Estevão, né? Foi o primeiro mártir da igreja, né? Da igreja já na era apostólica, né? Ele é sacrificado no confronto com os sacerdotes, né? Os sacerdotes são confrontados por ele, não é? E
aí eles não resistem a isso. E aí chamam ele de blasfêmia, né? Ele cometeu blasfêmia, né? Então ele é apedrejado por isso. E Paulo já era vivo nessa época, e consente, né, com o apedrejamento de Estevão. Então Paulo já fazia parte ali da turma, né, que se levantava contra a igreja com muita ferocidade. Irmãos, toda a história da igreja, né, as perseguições são ferozes, são pesadíssimas. Ainda hoje é assim. A gente não sofre no Brasil, né, com tanta força, né, com tanta crueldade, essa perseguição. Mas se você for aos países comunistas e os países islâmicos e budistas, você vai ver isso ao vivo, né, se destruindo igrejas, se matando pessoas, crentes, né, se matando pastores, né, degolando, né, e isso é ao vivo hoje, né? Aquela missão Portas Abertas, né, ela trouxe uma notícia já esse ano, isso foi até notícia em alguns jornais sérios desse país, onde a perseguição do ano passado teve um aumento de 30% sobre a igreja, sobre os cristãos. Quando eu falo aqui cristão, irmãos, porque nesses lugares, né, como o mundo comunista, o mundo muçulmano, o mundo budista, eles não fazem diferença entre protestante e católico, como a gente faz aqui no Brasil, como é feito também nos Estados Unidos e na Europa. Eles não fazem isso. Para eles é uma coisa só. Ter o símbolo da cruz é alvo de perseguição. Então eles matam católicos, protestantes, não interessa para eles. Porque isso é um afronto à religião e aos costumes culturais dele, como eram também nesse contexto aí. Por quê? Porque os imperadores, né, eles se titulavam deuses, e você tinha que adorá-los, né? E a igreja não se dobrava diante dos homens, nunca se dobrou, nunca se prostrou em adoração a homem nenhum, a imagem nenhuma, nem imagem de escultura, nem imagem humana, ao vivo e a cores. E a igreja não se prostrou diante desses imperadores. Isso incomodava, porque era uma influência para a população. Ora, se os cristãos não se prostram, então eu também não vou me prostrar. Então você começa a ver aí que essa influência era maléfica para esses imperadores. E qual era a solução? Matar. Não era outra. Eles não queriam saber o motivo. Eles queriam calar a voz da igreja, a voz dos cristãos, e muitos foram, irmãos, muitos foram mortos, queimados vivos, degolados, foram martirizados, né? foram queimados com tochas vivas, né? E Calígula foi um desses imperadores assim, terríveis, né? Terríveis, né? Tem até um filme aí falando das atrocidades dele, né? Ele foi assim, péssimo para a igreja, né? Não só ele, né? Nós temos aqui também, a partir do ano 41 a 54, o imperador Cláudio, não é? É interessante que a gente já começa a ter algo escrito, né? Do ano 41 ao ano 54 começam a surgir os escritos, né? Do Novo Testamento, os evangelhos, algumas cartas de Paulo, né? Paulo já havia se convertido nessa época aqui já. Então a igreja começava a ter esses documentos escritos, para o quê? Para solidificar a fé e para buscar esperança, né? Nas palavras de Deus escritas, né? Então nós vemos aqui Cláudio ele expulsa os judeus de Roma, não é? Porque estavam fazendo muita confusão em Roma. Então ele expulsa os judeus de Roma. É tanto que a gente quando estuda Atos dos Apóstolos, a gente vê Áquila e Priscila, né? Eles foram expulsos de Roma por causa disso. Eram judeus, pregavam a palavra de Deus, e aquilo estava incomodando o império, o imperador. E aí há uma expansão, né, da igreja, né, por essa expulsão dos judeus de lá. Nós temos também aqui as cartas dos evangelhos, não é? E o primeiro concílio de Jerusalém, que surge no império, né, de Cláudio, né, o imperador Cláudio, né, do seu governo, né.
As cartas dos evangelhos, né, a grande maioria das cartas e dos evangelhos foram escritas nesse período, de 41 a 54. A última carta que nós temos mais longa, né, mais demorada, foi o Apocalipse de João, né, que ele escreve a Ilha de Patmos já no ano 96, né, então está bem lá na frente. Né. Mas aqui a igreja já tinha documentos, já tinha, né, recursos e o instrumento de buscar, né, de entender, né, e de buscar conforto, consolo e seguir na proclamação do Evangelho. É também onde acontece o primeiro concílio de Jerusalém. Por que esse concílio surgiu, teve que ser feito? O que é o concílio? É uma reunião da liderança, né, da liderança cristã da época. Naquela época não existia católico e protestante, era uma igreja só, então se reúne ali a liderança para discutir, né, o fato ali de como trabalhar com os gentios. Quem eram os gentios? Toda nação que não era judia era gentia. Então os gentios eram todas as nações, fora Israel. Nós somos gentios, porque nós não somos judeus natos, de sangue. Então o que aconteceu ali? Os rituais, né, do judaísmo, né, como a circuncisão, não é? Como o fato maior foi a circuncisão e os costumes com a comida. Então como é que nós vamos trabalhar, né, com os gentios? Nós vamos exigir dos gentios os costumes judaicos? Então o concílio resolveu dizer que não. O Evangelho, a mensagem de Cristo, não está falando sobre isso. Então a gente não pode exigir dos gentios, não é, o que a lei exigia dos judeus. Então tratam isso. Então, qual o resumo do concílio? Diga aos gentios que continuem firmes na fé, se abstenham, não é, das imoralidades, né, sexuais, não é? E se possível das carnes oferecidas aos ídolos, e sigam a vida, não é? Então já foi a primeira orientação da igreja a esse grupo, né, de gente que começava a ser convertida pela ação e pela expansão do Evangelho. Isso foi no governo de Cláudio. O governo de Nero, talvez o pior do que o de Calígula, pior do que o de Cláudio, não é? Nero foi assim, terrível para a igreja, muito ruim para a igreja, né? Então nós temos aqui uma perseguição ferrenha da igreja ali em Roma. Ele foi o imperador que queimou metade de Roma, né? E culpou os cristãos por isso. Qual era a intenção de Nero, segundo os historiadores? Nero queria construir uma Roma moderna, totalmente diferente da que estava ali. Ele tinha um projeto de arquitetura, de construção de uma nova Roma. E para fazer isso ele precisava destruir a Roma que tinha. E ele faz isso, ele põe fogo em toda a Roma. Os únicos bairros que não são incendiados por Nero são os bairros onde moravam os cristãos. O fogo não chega lá. E ele começa a ser culpado pelo incêndio de Roma, porque o Senado romano sabia disso, né? Os políticos sabiam disso, dessa tramóia dele. E ele, para se livre disso, né, o que é que ele faz? Ele tem que achar um bode expiatório para isso, para livrar a sua pele. Como os bairros cristãos não tinham sido incendiados, o que é que ele faz? Então foram eles que atearam o fogo em Roma, senão o bairro deles também teria pegado fogo. E aí a população se levanta contra, não é, os cristãos. E aí, irmãos, é muita atrocidade, é muita carnificina. A gente não tem ideia do que esses irmãos sofreram, não tem ideia. Logicamente que muitos abriram mão da fé, né? Muitos negaram a fé. E adoraram ali a César, mas a grande maioria dos cristãos, irmãos, foram firmes, não se venderam, não negaram e não se prostraram, né, diante do imperador. E aí muitos foram mortos mesmo, uma mortandade assim terrível, né? Nós vemos também aqui o martírio de Pedro e de Paulo. Quem mata Pedro? Quem mata Paulo? O Império Romano. Logicamente fustigado, né, pelos judeus,
que ali havia um conluio político ali, entre Roma e os judeus. Os sacerdotes, os fariseus e quem comandava ali a nação de Israel na época ali. E os judeus perseguiram Paulo desde o dia que ele se converteu. E Pedro era um apóstolo, era perseguido também desde o começo, né, quando os apóstolos são chamados por Cristo, ali já começa a perseguição contra eles. E é sobre o imperador Nero, né, que Paulo é degolado, essa é a tradição diz isso no ano 60, de 68, né, 66 a 68, a última carta que ele escreve, né, ainda com vida, é a segunda carta de Timóteo. Ele faz ali uma despedida, né? Ele está preso, sabendo que vai ser martirizado, que não tem mais como escapar desse martírio, a não ser que Deus o livre, mas Deus não o livrou, né? E aí ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, né? E Paulo é degolado, né, pelo imperador Nero. Pedro também é preso, condenado à morte. Naquela época existia a pena de morte em Roma, e não se prostrar ao imperador, né, era a causa de pena de morte, né, a sua submissão ao imperador, a sua adoração a ele. E Pedro também, irmãos, morre sobre a tutela, né, da espada de Nero. Só que Pedro, ele é morto, segundo a tradição, crucificado de cabeça para baixo. E os dois, né, os dois morrem nesse período aí. Depois nós vemos aqui o imperador Vespasiano, também é outro assim que perseguiu ferrenhamente a igreja. É ele que destrói o templo, no ano 70. No ano 70. Né? Ele entra lá em Jerusalém, né, e destrói, acaba com tudo, né, destrói o templo. E não só isso, também promove uma diáspora judaica, né? Todo mundo foge de Jerusalém, corre de lá. Pela perseguição do imperador Vespasiano. O Domiciano também vai do ano 81 ao ano 96, né? É quando nós temos aqui a perseguição à igreja continua e nós temos aqui a prisão de João em Patmos, não é? Em 96, foi o último dos apóstolos, né? João morre de velhice, mas ele está isolado numa ilha, né? Ele sai do convívio, né, da igreja, ele sai do convívio da sociedade e é colocado numa ilha para serviços pesados, né? Trabalho de serviços pesados ali. E é lá que ele escreve Apocalipse. E é interessante, irmãos, nesse contexto aí, né, como João escreve Apocalipse, né? Por isso que você vê ali, você começa a ler Apocalipse e você fica assim, espantado com aquelas imagens, não é, que João escreve, que João desenha ali no livro de Apocalipse, né? Peixes, dragões, cavalos, com chifre, aquela coisa toda, uma coisa assim, não é, que dá pavor, dá até medo mesmo. É um tipo de literatura que vem para chocar mesmo. Mas é interessante que ele tem que usar aquele tipo de linguagem, para que Roma não entendesse, né, que Apocalipse falava do Evangelho e da expansão da igreja, né, e do poder de Deus sobre toda a história. Então é a maneira que ele usa, porque todo escrito que saía da ilha passava pelos auditores romanos, né? E alguma coisa contra César ali, eles rasgavam e queimavam, não tinha como sair. E logicamente, né, as pessoas que pegaram ali os escritos desses que leram, não entenderam nada, porque a linguagem é uma linguagem realmente que você tem que parar um pouco para entender. Quem está vivendo o contexto da igreja vai perceber toda a simbologia que João usou ali para trazer a mensagem do Evangelho para as 7 igrejas, né, da Ásia Menor. Ele fala ali das igrejas, né, que ele pastoreava, né, naquela época. Então, ele escreve aí, né, nessa época aí. Né. Nós temos aqui também agora as autoridades da Palestina, né? Palestina é onde é Israel ali, aquele contexto ali, né? Aquela geografia ali do Oriente, né? Então nós temos aqui os tetrarcas, né? Que governam, né? Que governavam localmente, né? A
ali a Palestina, ali Israel, né? Ali a Judéia, Jerusalém, toda aquela região ali. Então nós temos aqui Herodes, o rei da Judéia, né? E temos aqui algum perfil do seu caráter. Era violento e assassino. Fez aliança com Roma, a construção do segundo templo foi com ele, e o infanticídio em Belém também foi com ele. Então, esse é o Herodes aí, né, quando Cristo nasce, né, que estava governando ali aquela região da Judéia, né, onde Cristo nasceu ali. Né, e ele é quem constrói o segundo templo. Né, é tanto que, quando você lê os evangelhos, você vai ver que foi suntuoso. A obra de Herodes foi suntuosa, irmãos. Né, muito grande mesmo. Impressionante o que ele fez com a construção do segundo templo ali. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente vê que o imperador romano destrói. E também ele é o autor do infanticídio em Belém, quando Cristo nasce. Então, veja a sua contradição. Ele constrói o templo, né, para os judeus, ali tinha um conchavo político ali, e ao mesmo tempo ele é aquele que persegue e mata, né, as crianças quando Cristo nasce. Né? Temos aqui Herodes Antipas, tetrarca da Galileia e Pérea. Herodes era da Judéia. Antipas era da Galileia e Pérea. Era também violento e vingativo. Era chamado de raposa. Né? Foi ele quem adulterou com Herodias, mulher de Herodes. Né? Foi ele quem decapitou João Batista. Né? E foi ele quem julgou a Jesus e condenou a Cristo. Então a gente começa a ver, né, o perfil desses homens em relação à igreja, né? Em relação aos cristãos. Eram violentos demais. Né? Herodes Filipe, tetrarca da Idumeia e Traconites, traído pelo irmão Antipas. Então, não, Antipas traiu Filipe com a mulher de Filipe. Não foi com Herodes da Judéia, não. Foi com o tetrarca da Itureia e Traconites. Era violento, né? Era violento e... Não, ele tem escrito pacífico. Pacífico. O quê? Herodes Filipe tem escrito ali pacífico. Como? Herodes Filipe tem escrito pacífico. O arquival embaixo do violento. Pacífico, exato. O Arquelau que era violento, né? Então ele esse foi que Herodes traiu com a mulher dele. O Arquelau era etnarca da Judéia, Samaria e Idumeia. Era como um prefeito. Era violento, né? E é por causa dele que Jesus volta para Nazaré, né? A Palestina, né? Então nós temos aqui Pôncio Pilatos, né? Foi quem condenou Jesus Cristo. Era prefeito da Judéia, né? Herodes Agripa, rei da Judéia e Palestina, matou Tiago, prendeu Pedro, recebia o culto comido pelos vermes, né? Isso está tudo nos evangelhos, né? Ele se chega para uma reunião em público, ele se declara Deus, e aí imediatamente ele é comido por vermes, né? Herodes Agripa II, rei da Judéia e da Palestina. Ali tem os períodos, irmãos. Então esse é o período de cada um. Então eles estão sempre mudando, né? Conforme o período, né? Nós não temos muita coisa aqui a respeito do rei Agripa, sobre o fato dele aí. Félix, de 52 a 60, então nós temos aqui o Paulo aconselhou Festo, né, quando pregava para as autoridades, né, romanas. E Festo, né, foi quem apoiou o general Tito na invasão a Jerusalém, na destruição do templo. Então, o que é que nós começamos o que é que nós vemos aqui nessa geografia política, né? A gente vê como a história caminha junto com o cristianismo. Tem muitas informações, irmãos, muita coisa. Isso aí é um resumo do resumo, né? Isso são coisas assim que eu precisei assim, o mais resumido possível, porque a gente gastaria aqui muito tempo falando de cada um e associando a cada um desses personagens à história da igreja. Aí são os fatos mais
que eu achei mais relevantes para trazer, para que a igreja entendesse a seguinte questão. O cristianismo, né, ele caminha com a história. Não se separa, não se divide, né, cristianismo fora da história. Não é? Porque a história humana é uma história religiosa. A gente tem que entender isso. Todas as guerras, né, daquela época de hoje são guerras religiosas. Porque a nossa história é uma história religiosa. Ela está fundamentada sobre a religião. Então, o cristianismo, ele não é dissociado da história, não é do contexto histórico, do contexto geográfico. Você não pode dissociar isso aí. Isso faz parte. Para que nós entendamos o Novo Testamento e o Velho Testamento, a gente precisa entender o contexto histórico, geográfico, humano, político desses povos. Porque esses povos são criados por Deus. A geografia foi traçada por Deus. Né? Os regimes, né, políticos e econômicos, também Deus permite tudo isso. E é nesse contexto, né, aonde o cristianismo ele é gerado, ele nasce aí. Ele nasce aí. Então Jesus Cristo ele vem nesse contexto aí do Império Romano. Ele respeita as leis romanas. Ele não passa por cima, Jesus Cristo. Ele não faz grupos facciosos, rebeldes para lutar contra Roma. Ele não faz isso. Porque a intenção dele não é essa. A intenção dele é o coração do homem. Ele não se envolve, não é, politicamente de forma partidária, não é, no seu tempo. Nós tínhamos ali os fariseus, saduceus, herodianos, nós tínhamos ali os zelosos, nós tínhamos ali vários grupos políticos e religiosos da época, não é? Cada um puxando sardinha para a sua cesta, né? E defendendo as suas causas, né? Frente e combatendo os outros, né? E Jesus Cristo vem aí e diz: olha, não é assim que funciona, o reino de Deus não é assim, o reino de Deus é assim. E você tem que se converter para entender e viver o reino de Deus dentro desse contexto. O cristão ele paga imposto, paga. O cristão trabalha. O cristão ele respeita as autoridades, tem que respeitar, irmãos. Tem que respeitar até o ponto delas não interferirem nos princípios da palavra de Deus. Aí sim nós vamos ter que fazer a desobediência civil por causa do Evangelho. Quando os apóstolos foram presos lá em Atos, né, que os imperadores mandaram os apóstolos calarem a boca, né, e não falarem desse Evangelho, não falarem de Cristo, qual foi a resposta dele? Importa-nos obedecer a Deus do que aos homens, do que a você. Nós não vamos parar de fazer isso. Se vocês quiserem nos matar, nos matem, mas nós não vamos parar. Porque o Estado estava interferindo, né, na liberdade, né, de expressão e de culto religioso. Quando o Estado, aqui no nosso contexto, ele começa a interferir, né, na nossa liberdade, né, algo está errado. Nós temos que nos levantar. Não violentamente. Isso pode acontecer? Pode. Mas o ponto não é aí. Nós não vamos parar de pregar o Evangelho porque o Estado vai mandar fechar a igreja e dizer: olha, não tem mais culto. Nós vamos continuar pregando. Nós não vamos estar preocupados em fechar as portas aqui, nós vamos continuar pregando, testemunhando, porque o Estado, isso está intervindo sobre a palavra de Deus. Né? Então, irmãos, nós temos que entender isso, né? A história, o cristianismo, ele faz parte da história, né? E ele surge na história para trazer luz para os homens, para trazer a verdade para os homens, para libertar os homens do pecado. Porque se você observar a vida pessoal de todos esses tetrarcas, de todos esses prefeitos, de todos esses imperadores, todos eles eram homens assim, escravos do pecado. Escravos do pecado. E por que eles perseguiram a igreja? Porque seus pecados estavam sendo expostos pelo testemunho da igreja. Então, qual é a melhor maneira de se parar, de se calar alguém que tem esse testemunho? É matando. Isso é uma atitude assim
A história está cheia desses eventos, principalmente nos países que foram dominados pelo regime comunista. Aqueles que se levantaram contra, né, o regime e contra de uma forma saudável. Eles calaram. Eles acabaram com a igreja nesses países. Mataram os pastores, mataram os cristãos, mataram todos e continuam matando todos que se levantam contra o seu regime. Olha para a China. Olha para a China, o que é que o Partido Comunista faz hoje. A China, irmãos, é o único país do mundo hoje que tem campo de concentração para aquelas pessoas que divergem do governo, divergem do regime. E a grande maioria dos que estão presos lá são cristãos, irmãos. São cristãos. A igreja na China é severamente perseguida. Isso em pleno século XXI. Em pleno século XXI. Então, é bom que a gente entenda isso, né? Essa questão da geografia humana, da geografia política, né? Nós entendemos que o cristianismo, ele vem realmente para fazer diferença, para trazer luz para o mundo, né? Isso incomoda. Então, nós vamos ver aqui as instituições daquela época, né? Então, nós vamos ver aqui as sinagogas. Então, nós temos ali vários versículos bíblicos que mostram as sinagogas. Quando surgiram as sinagogas, irmãos? Quando surgiram as sinagogas, né? É interessante saber disso aqui. Quando Israel foi cativa, né, para a Babilônia, né, e tudo lá foi destruído, né, o templo foi destruído, né, o templo de Salomão foi destruído, então os judeus foram para a Babilônia ali, e lá eles, como é que nós vamos nos reunir aqui para continuar a nossa tradição religiosa? Então surge as sinagogas, né? Surgem as sinagogas, né? Eram reuniões diversas, eram escolas, né? Eram reuniões, serviam como escolas, e também era a adoração no sábado, e com a composição era um rabino, chefe, o azão, o atendente, os anciãos, os superintendentes, e no mínimo 10 homens. 10 homens formavam a sinagoga. E qual era o objetivo? Continuar, né, na cultura judaica, na tradição religiosa judaica. É tanto que quando Paulo, né, ele começa o seu ministério ali, indo pela Ásia Menor e por alguns países da Europa aí, o primeiro lugar que ele busca são as sinagogas, porque só tinham os judeus, né? E era o apoio de Paulo, eram as sinagogas. Quando os judeus viam que ele pregava, então ele era expulso delas, mas ele conseguia, né, muitos convertidos ali, né? Então surge isso. Né? E é uma instituição religiosa, né? Ainda hoje existe, né, sinagoga, né? Então, estão presentes aqui no nosso meio aqui. Olha. O sul conquistado pelos babilônios destruíram o templo e deportaram a população como escravos para a Babilônia, aquilo que eu falei. Surge nessa época a sinagoga. Surgindo também a figura do rabino, geralmente um fariseu conhecedor da lei judaica. Seu início foi na Babilônia, onde o povo judeu não possuía mais um templo. Então, isso aqui é a parte histórica. Na época de Jesus existia o templo de Jerusalém, que centralizava o culto judaico e as peregrinações, e as sinagogas que serviam de escolas para os filhos dos judeus se iniciarem na leitura da Torá. Jesus frequentou o templo e a sinagoga. No ano 70, os romanos destruíram o templo e Jerusalém. Daí por diante a sinagoga adquire força e passa a ser o lugar do culto. Está vendo o registro histórico, né, desse fato aí? Né? Jesus frequentava as sinagogas também. Interessante isso aqui, né? Em respeito, né, como judeu, né? Vamos caminhar um pouquinho mais aqui. O Sinédrio, o STJ daquela época. Não é como o nosso hoje, mas não tinham 11 ministros, né? Mas a relação política a gente vai entender que é bem parecida, né? Isso está em Mateus, né, e Marcos, né? Vamos lá. Usado. Discussões sobre a lei e tradição judaica. Decisões políticas
E decisões, julgamento de infrator, é um tribunal mesmo. Composição. Um presidente, o sumo sacerdote. No caso de Cristo, haviam 2. Então, para isso, você começa a perceber a corrupção já desse sinédrio aí. 70 membros, não é? Vamos lá. E possui 70 membros. Eu não sei o que é. Escribas e fariseus ali, faziam parte dessa composição. Então, esse foi o tribunal que julgou a Cristo. Esse foi o tribunal que julgou todos os perseguidos, né, por causa do Evangelho. Então, a gente vê que era um tribunal para ser usado de forma correta, aplicando a lei como deveria ser aplicada, mas, no entanto, eles distorceram a lei e aplicaram a lei segundo o seu próprio entendimento. É tanto que eles criaram mais 600 leis além da Torá. Então, a gente percebe que a prática, né, do sinédrio na época de Cristo era totalmente corrompida. Todos os sacerdotes estavam corrompidos. Todos eles, sem exceção. Sem exceção. É uma tristeza muito grande, porque o objetivo não era esse, mas era justamente estudar a lei, pregar a lei, testemunhar a lei e guardar a lei, né, de uma forma correta, né, como deve ser guardada a nossa Constituição pelo nosso Supremo Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, né, nosso STJ também. Está corrompido tal qual estava corrompido o STJ aqui da época de Jesus Cristo, né? A composição era um pouco maior, né? Eram 70 membros, aqui são 11, né? Mas isso fazia parte da história, né? Então vocês estão vendo, né, como o cristianismo caminha junto com a história. A gente não pode dissociar isso aí. E Jesus Cristo participou de tudo isso aí, né? Ele foi julgado por esses homens aí. A palavra sinédrio significa conselho. Era esse o nome do Supremo Tribunal dos Judeus em Jerusalém. Nos tempos do Novo Testamento, pode ter alguma relação histórica com a primitiva Assembleia dos Anciãos Israelitas, no período pré-monárquica, da pré-monarquia. Vocês estão lembrados que, quando a gente vê o Velho Testamento, os anciãos ficavam nas portas, né, da entrada de Jerusalém, né? Porque ali era onde acontecia todos os julgamentos com relação às questões sociais do povo. Então, ele tem a origem nessa prática ali do Velho Testamento, né? Os anciãos estão lá na porta, ali no Antigo Testamento, para julgar as causas do povo ali, as causas religiosas. Porque naquela época era uma teocracia, né? Era uma teocracia. Então, o sinédrio surge dessa influência aí, né? Formalmente é extinguida pelos reis, embora não tenha sido inteiramente de fato pela existência de cidades contrárias à forma de governo monárquico, né? Mas os reis abolem isso aí. O rei Josafá parece ter dado de algum modo a forma de um tribunal de justiça. Está lá em 2 Crônicas 19:8. Então o rei Josafá usou isso, usou esse tribunal aí. Então o sinédrio ele vem dessa influência aí. Vocês estão entendendo? Tá? Vamos concluir aqui sobre o sinédrio, a gente encerra aqui a nossa aula. O sinédrio era comandado por um presidente que era o sumo sacerdote. Normalmente os sumos sacerdotes eram do partido dos saduceus e eram homens mais poderosos do sinédrio. O sumo sacerdote capitão era o capitão do templo. Atos 5, 24 a 26. Então eles tinham influência muito grande, né, religiosa e política, né? A gente vê aí. Segundo, a segunda categoria principal dos membros do sinédrio eram os anciãos. Esses homens representavam a aristocracia sacerdotal e financeira na Judéia. Leigos distintos, como José de Arimateia, está lá em Marcos 15:43, dividiam a visão conservadora dos saduceus e dava à Assembleia a diversidade de um parlamento moderno.
Né? Então a gente vê que a segunda categoria eram representantes da aristocracia sacerdotal e financeira da Judeia. Então era uma elite, né, muito alta. José de Arimateia fazia parte, né, do Sinédrio. Os membros mais recentes do Sinédrio eram os escribas. A maioria deles eram fariseus. Eles eram advogados profissionais treinados em teologia, direito e filosofia. Eram organizados em grêmios e normalmente seguiam rabinos ou professores célebres. Gamaliel, um escriba famoso do Sinédrio, que aparece no Novo Testamento, foi o erudito quem instruiu o apóstolo Paulo. Então, ele fazia parte do Sinédrio, Gamaliel. Então a gente começa também a ver aí, né, a instrução teológica de Paulo, onde ele tem toda aí, a partir dessa escola aí, do Sinédrio. Então Paulo era muito bem capacitado, né? E não eram homens, né, não era qualquer personagem, né? Eles eram formados em teologia, direito e filosofia, né? Então eles tinham uma capacidade intelectual muito grande. Mas infelizmente, irmãos, essa capacidade intelectual, eles não conseguiram discernir o Messias. Eles não conseguiram entender a mensagem do Velho Testamento, a mensagem profética do Messias que viria e como ele viria, como um servo sofredor. Eles não entenderam isso. Isso está nos dizendo o quê? Que o intelectualismo, né, a capacidade intelectual, teológica, filosófica, né, isso não vai definir um homem como cristão, como conhecedor de Deus. Não vai, irmãos. Não vai. A gente tem que entender isso aí. Que a teologia é apenas uma ferramenta, mas ela não define que aquele cara, que aquela pessoa, que aquele homem é um homem de Deus. Não é, as coisas não funcionam assim no reino de Deus. O que vai definir, o que vai pontuar se uma pessoa é de Deus são seus frutos, não é o seu intelectualismo, não é a sua capacidade intelectual. Isso é bom quando ela é revertida, né, nas ações cristãs, para crescimento da igreja, crescimento do reino de Deus. Mas quando é apenas para inchar o nosso coração, o nosso orgulho, né, tem alguma coisa errada. Deus é muito claro com isso. Pelos frutos conhecereis a árvore. Então nós somos como árvore, nós damos frutos, e são os nossos frutos que vão revelar para as pessoas quem nós somos de verdade. Você vê que nem Gamaliel converteu-se a Cristo. Instruiu Paulo na teologia. Paulo era assim, quando você lê Coríntios, ele fala lá, ele faz a defesa dele, ele mostra quem ele era, altamente capaz, mas não conhecia Cristo, perseguiu a igreja, matou cristãos, consentiu com a morte de Estevão, arrastou muita gente para a cadeia, para a prisão, para a morte, e era um homem religioso, né? Mas isso é muito interessante a gente perceber, irmãos, que nem toda organização que se diz cristã, de fato ela é cristã. Nem toda organização que se diz é de Deus, ela de fato é de Deus. É preciso que você conheça mesmo, que você pesquise, que você estude, que você esquadrinhe, né, os documentos dessas instituições e vejam o testemunho dela, para não se enganar com os falsos mestres, com as falsas instituições que estão espalhadas por esse mundo aí, e também com as falsas igrejas. Isso é que é interessante. Irmãos, o que tem hoje de falso mestre, de falsa igreja em nosso meio, é uma coisa assim, você não tem nem ideia. A quantidade de heresias que estão sendo pregadas e ensinadas de uma forma muito sutil. Você não percebe, você vai entrando na ideologia deles e crendo no que eles estão dizendo sem qualquer questionamento. Por quê? Porque você não estuda a Escritura, não abre a Escritura, não pesquisa, não aprofunda a sua fé. Fé não é um tiro no escuro. Não é isso. A fé bíblica não ensina isso. A fé bíblica, a palavra mais similar à fé bíblica é a confiança em Deus. E para que eu confie em Deus, eu preciso o quê? Conhecê-lo. Senão, nós não vamos confiar. Deus já fez o que tem de ser feito para nós.
Ele revelou-se a si mesmo através da criação, através da sua palavra e através do seu Filho Jesus Cristo. Está tudo registrado. Tudo registrado. Do princípio ao fim, está tudo registrado. Agora, cabe a nós ter a disposição de estudar, de pesquisar quem é esse Deus que eu sirvo, que eu amo, que eu adoro, que eu cultuo a Ele. Porque, irmãos, sem o conhecimento de Deus, nós não vamos adorar, nós não vamos cultuar da forma que Ele quer. Vai ser muito complicado isso. Vai ser muito complicado. E nós precisamos nos aquietar nisso aí. Precisamos ler a Escritura de uma forma tranquila, não é? E de uma forma aberta e interessada em conhecer a Deus. E aquilo que você não entende, anota no papel, isso aqui eu não entendi. Marca lá qual foi os versos para você não entender, o que é que ele quer dizer. E procura o pastor da sua igreja para poder, procura os presbíteros para poder te orientar. Isso quer dizer o quê? O que é que Deus está falando aqui? É dessa forma que a gente cresce, que a gente vai amar a Deus. Vamos encerrar por aqui a nossa aula de hoje. Nós vamos continuar no próximo domingo. A lição que fica para nós nessa aula de hoje é justamente essa, né? Cristianismo e história caminham juntos, não se separam, como quis a Igreja Católica. Separou, né, a sociedade em dois polos: o que é sagrado e o que é profano. Então, o que é sagrado é tudo que eu dedico a Deus. O que é profano é tudo que eu são todos os meus outros afazeres que não se comungam com o que é sagrado. Isso foi um horror, isso foi um desastre da sociedade, essa divisão do que é sagrado e do que é profano. Irmãos, para o cristão tudo é sagrado. A sua profissão não é profana, como a Igreja Católica durante muito tempo conceituou isso. A sua vida é uma vida sagrada, uma vida santa. A Igreja Católica diz que não. Os santos são, ainda hoje é assim. Sabe quem são os santos para a Igreja Católica? São os padres, os bispos, os papas. O povo ali são os leigos. Eles não chamam de santos a população católica. Eles nem sabem disso. Essa é a verdade. Então a separação continua do que é sagrado e do que é profano. Eu lembro na minha época que eu fazia parte do Ministério Rema, né? Era um grupo que a gente tinha de louvor e tinha um cunho missionário evangelístico, né? Eu lembro que a gente frequentou várias igrejas, né? Pregando e fazendo esse movimento evangelístico, e alguns jovens vinham para a gente dizendo o seguinte: cara, eu consagrei o meu violão para Deus, só toco música para Deus. A gente parava e ouvia, né? Aquela empolgação dele, né? Mas depois a gente começava a conversar e perguntar: onde é que está isso na Bíblia? Está lá no Velho Testamento. Tá. Aí a gente perguntava: mas isso é lei o quê? Cerimonial ou isso é lei moral e ética? É cerimonial. Tá. Jesus Cristo não cumpriu sua lei? Cumpriu. Então, irmãos, não é o violão que tem que ser consagrado, é a sua vida que tem que ser consagrada. Porque o violão vai reproduzir o que está dizendo no seu coração. Não se consagra mais instrumento. Eu lembro muitas vezes que eu era chamado para... Eu tinha alguns conhecidos, né? E eles me chamavam para orar pela casa, pelo carro, né? E eu ia. Claro que eu ia para poder aproveitar a oportunidade, né? Mas na hora, né, a gente entrava na casa dele, né, um casal muito empolgado com a casa que comprou, a casa que alugou e tal. Leva o óleo para passar aqui nos umbrais, tal. Eu digo: não, pode deixar que eu vou, a gente faz o serviço completo aí. Então, quando eu chegava lá, eu olhava para ele e dizia, perguntava assim: antes de orar aqui, consagrando a casa de vocês a Deus, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. O que é mais importante para Deus? A vida de vocês ou a casa de vocês? Não, pastor, é a nossa vida. Muito bem. Deus está olhando para quê?
para o seu coração ou para essa construção aqui? Não para o nosso coração. Muito bem, vocês estão entendendo bem direitinho. E a minha pergunta agora é, por que consagrar esse monte de tijolos, ferro, pedra, cimento a Deus, quando na verdade vocês deveriam consagrar a vida de vocês a Ele? Esse é o verdadeiro foco do cristianismo. Não é isso aqui. A casa vai ser santificada por causa de vocês, do modo que vocês vão viver aqui dentro. Não é simplesmente a casa é consagrada. Não é isso. Não é isso. Mas a forma de vocês viverem aqui é que vai tornar a casa um ambiente cristão, um ambiente de Cristo, bacana. E é isso aqui. Eu não vou orar pela casa. Eu lamento frustrar a expectativa de vocês. Eu vou orar por vocês. Para que Deus os abençoe, os fortaleça, abra sua mente, seu coração para entender a mensagem do Evangelho. Vocês que são o foco para Deus, não isso aqui, não o carro de vocês. E ele ficava assim, olhando para mim, assim, aquela cara ali. Mas irmãos, é dessa forma, isso é cristianismo. Isso é cristianismo. Não se separa e não se consagra mais nada, porque, sabe, isso aqui é um prédio. Isso aqui, a igreja só é igreja porque nós estamos aqui. É nós aqui, o corpo de Cristo reunido, que faz isso aqui ser uma igreja. Isso aqui é um prédio comum. Então, o que deve ser consagrado aqui é a minha e a sua vida para Deus. E isso você pode fazer. Isso nós podemos fazer. E aí sim, o Evangelho vai crescer e vai ser testemunhado pela consagração da nossa vida a Ele. Vamos orar ao Senhor? Então nós aprendemos isso hoje. O cristianismo caminha para a história, não se separa da história, não existe sacro e profano. Para Deus tudo é dele, tudo é sagrado, não interessa. E que nós temos que perceber o cristianismo através da história. E a fé não é um tiro no escuro. A gente está vendo aqui, né, pela historicidade aqui da geografia política, humana e social da época de Cristo. Né? A fé não é um tiro no escuro, mas é uma atitude nossa de consagração para querermos conhecer a Deus e vivermos sob as suas promessas. Pai, obrigado, Senhor, por tua graça e bondade sobre nós. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a entendermos isso, fazermos parte da história do nosso país, da nossa nação, do nosso bairro. Estamos aqui, Senhor, para isso, para testemunhar o teu nome. Pedimos a tua boa mão sobre nós. Que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, nos dê a graça de testemunharmos o teu nome com alegria e com gozo, Senhor, independente das circunstâncias, Senhor. Elas sempre vão existir, desafios vão sempre existir para nós, como existiram em toda a história do cristianismo, daquela época até hoje. Mas dá-nos, Senhor, o poder, a graça e a alegria de sermos fiéis a Ti, Senhor, testemunhando o Teu bom nome através da conduta da nossa vida. Abençoa essa igreja, pedimos por ela, pela Tua boa mão sobre nós, que o Senhor nos avive para Ti, Senhor. Em nome de Cristo. Amém.